Olá, tudo bem com vocês? O pessoal tá entrando aí, aguardar um minutinho pra gente poder começar. Sejam todos muito bem-vindos nesse final da semana aí, né? Sexta-feira. Olá, tudo bem, Michele? É muito bom ter vocês aqui, poder começar aí esse ano com um tema tão gostoso. Deixa eu ver se eu consigo colocar o tema aqui, pra gente poder fixar. Não tenho muita habilidade ainda nessas coisas. Olá, tudo bem, Joelma? Olá. Só mais 2 minutinhos, gente, pra gente começar aqui. A gente vai falar um tema bem interessante aí, bem gostoso de conversar. É um tema teoricamente simples, né? Porque a gente fala da comunicação, todo mundo sabe o que é uma comunicação, o que é a comunicação. Mas é legal a gente pensar, né? Eu queria trazer para vocês um raciocínio diferente, né? Um raciocínio um pouco mais aprofundado, um pouco mais reflexivo em relação ao que é a comunicação, né? Como que a gente faz para a gente ter uma comunicação que não pode faltar na comunicação, né? No casamento, para que a gente possa ter um casamento saudável, um casamento, né? Harmonioso, né? Boa tarde, Maria, tudo bem? Rosângela, Carla. Bom, vamos começar? Eu queria primeiro explicar para vocês o seguinte. Vocês já devem ter escutado falar sobre a comunicação assertiva, né? E muitas pessoas gostam de falar sobre a comunicação assertiva, né? E eu quis trazer para vocês um conteúdo um pouco mais que antecede, né? A comunicação assertiva. Porque quando a gente fala de uma comunicação assertiva, a gente fala sobre a comunicação acertada, né? Uma comunicação clara, sem ruído, sem a gente ter ter erros, né? Da nossa fala e da fala do outro, né? E aí, eu tô vendo o pessoal dando coraçãozinho, gente, deem coraçãozinho aí, que falam que o Instagram, ele envia para mais pessoas aí, e aí as pessoas ficam sabendo que a gente começou a live e vão entrando, né? Então, assim, e aí eu queria falar para vocês sobre três vilões da comunicação no relacionamento, né, no casamento. E esses 3 vilões, eles se entrelaçam, tá? Eu fiz essa divisão para ficar um pouco mais fácil para vocês conseguirem entender. E aí vocês vão compreender isso no final. Vocês vão conseguir entender, quem ficar até o final vai conseguir entender esse raciocínio todo dessa comunicação, dessas influências, desses vilões que interferem, né? Obrigada, Lu. É um tema bem gostoso mesmo de conversar. E aí, assim, primeiro, então, são 3 vilões. Eu já vou falar pra vocês os 3, porque aí vocês vão conseguir ir construindo essa ideia, porque como eles se entrelaçam, então vocês vão ver que vai dar uma mistura aí, né? Então, o primeiro vilão que a gente fala é a questão da interpretação, né? O segundo vilão são as nossas emoções. E o terceiro vilão é a nossa história de vida, né? Então, assim, eu vou começar pela interpretação, que é como a gente, normalmente, quando a gente tá com o nosso parceiro, com a nossa parceira, como que a gente interpreta as coisas, né? A gente costuma ter o pensamento, né, de que as pessoas, elas estão dentro da nossa cabeça e de que elas entendem exatamente o que a gente tá pensando. Então, normalmente a gente começa, você quer conversar algum assunto com o teu parceiro e você fala, bom, eu vou falar isso, eu vou chegar, vou falar assim, assim, assado. E você vai criando toda uma estrutura dentro da tua cabeça de raciocínio. E aí, quando você chega para conversar com a pessoa ela não sabe o que você pensou, tudo, né, por trás daquilo, o porquê que você começou até a pensar sobre aquele assunto, né? E aí ela pega
e simplesmente fala. Você vai lá, você pensou, você vai lá e fala, né? E aí, aí você pensa, a resposta que você teve da fala que você expressou não foi a que você esperava. E aí aquilo já te... Caramba, aqui. E aí aquilo já, normalmente aquilo já gera alguma discussão, né? Porque você começa a querer explicar um pouco melhor, mas aí aquela explicação fica um pouco confusa, ou a pessoa também ela te indaga em coisas que você não consegue ter claro, ou você não pensou sobre aquilo que ele te indagou, e aí você pensa, você não tá sabendo o que fala, você não tá entendendo o que eu tô falando, e aí você vai lá e sai, né? E aí já começa aí o erro da interpretação. Ao longo do tempo, o que acontece? Você tenta ser bem interpretado e você é mal interpretada. Aí você vai lá, faz novamente, tenta de novo e aí você não é bem interpretada. E aí chega uma hora que você cansa, né? Então aí começam as brigas e aí depois de muita briga gera um cansaço que você simplesmente para de conversar, né? E aí você não... Lá na frente, quando você parou de conversar, quando você chega nesse ponto, você também não consegue parar para perceber aonde tudo começou. Você simplesmente para de falar e acha melhor, porque quando você começar a conversar vai dar briga, então você prefere não conversar mais. Só que você não para observar que foi falta de interpretação, que tudo começou pela falta de interpretação da pessoa, né? Então, quando você faz esse movimento de observar, será que eu estou interpretando bem o que ela está querendo me dizer? Será que eu estou interpretando do jeito certo? Né? E aí é onde vem aquelas perguntas simples, né? Mas que a gente não para pensar, que são assim, tipo, tá, mas me explica, o que você está querendo dizer com isso que você está me falando? Né? E essas interpretações, gente, elas vêm até por coisas simples, não ditas, né? Então a comunicação não verbal, né? Oi, Marlon, Alessandra, oi, Jéssica, prazer ter vocês aqui comigo. Então, assim, são coisas que a pessoa às vezes ela não fala. E aí você tira ela tira o teu raciocínio ali, você fica chateada, você não quer mais falar sobre o assunto, né? E aí você simplesmente larga a mão. Então, assim, e aí entra nessa falta de interpretação, que é uma coisa muito, muito forte. Se você for ver, na maioria dos relacionamentos, essa falta de interpretação, ela é, assim, presente quase que diariamente, né? E quando você não tá sintonizado com o teu parceiro ou com a tua parceira, a chance dessa dessa má interpretação, ela é muito maior. Porque aí você junta com uma outra, ou com outro vilão, que é as emoções, né? Então, assim, quando você pensa nas emoções que envolvem a comunicação, então a gente está falando da interpretação, de você conseguir interpretar bem o que o teu parceiro está querendo dizer, e aí você vem e você junta com as emoções. Então você junta com a dificuldade que você tem de lidar com o que é te falado, né? Emocionalmente falando. Então a pessoa vai lá, ela quer te falar uma coisa, você, tá, o que foi? E aí a pessoa te fala uma coisa assim, tipo, olha, eu não gostei muito daquela atitude que você teve, né? Isso a gente espera de um relacionamento saudável. Olha, não gostei muito daquela atitude que você teve. E aí a pessoa pega e fala, mas por que você não gostou? O que eu fiz pra você? Não foi pra você? Você não viu que eu fiz aquilo por causa daquilo, aquilo outro, tá? E simplesmente a pessoa não gostou da atitude que a outra pessoa teve, mas aquilo bateu muito, muito ruim, né, na pessoa. E aí a pessoa ela foi envolvida emocionalmente com a situação, com a conversa, e aquilo deixou ela muito irritada, muito chateada, né? E aí outras situações que vão cada vez mais te trazendo uma inflamação emocional, né? Que aí a pessoa ela vem conversar com você, um olhar diferente que ela te dá,
você já imagina o que ela quer dizer. Então vocês percebem que entra a interpretação junto com a emoção, né? Você fala uma coisa, ela já imagina o que será que ela tá querendo dizer com isso. Ah, agora eu entendi, é isso. Eu não vou nem falar nada para não gerar briga, né? E aí você não fala. Só que na verdade a pessoa estava querendo falar uma coisa completamente diferente. Mas sabe quando você vai saber disso? Nunca, porque você não perguntou. Você não chegou para ela e falou, olha, o que você quis dizer com isso? Né? E você tem que estar aberto para você receber aquilo e falar, não, tudo bem, eu entendi teu ponto de vista, posso não concordar, mas eu entendo. Né? E aí o teu equilíbrio emocional, ele já está mais tranquilo, você já demonstra, uma inteligência emocional maior aí, quando você consegue enxergar que aquela atitude, ela estava muito mais envolvida, ficou muito pior aquela conversa, porque as emoções, elas tomaram conta, né? Quando você consegue trazer a razão na hora de uma discussão, você consegue olhar para aquilo e falar, poxa, por que será que ela começou essa conversa? Será que ela quer o meu bem? Será que ela quer o meu mal? Será que ela tá falando isso para me ferir? O que tá acontecendo ali? E aí você consegue elaborar um pouco, interpretar um pouco melhor o que está acontecendo ali. Você pode perguntar para a pessoa e aí as coisas começam a melhorar um pouco, né? Quando a gente fala da interpretação, que foi o primeiro vilão que a gente falou, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que essa interpretação, ela muitas vezes, ela tá ligada a nossa, além da nossa história, ela tá ligada muito com até com a nossa rotina, com o que a gente tá vivendo. Então, se você tá num dia muito atribulada, muito corrida, e a pessoa chega pra você e fala, você pode fazer tal coisa pra mim? E aquilo já é o suficiente pra você. Qual vai ser a sua interpretação? Você entendeu o que a pessoa pediu? Ela pediu pra você fazer mais uma coisa. Mas a tua interpretação que é o que você enxerga, poxa, ele não tá vendo que eu tô fazendo isso, aquilo outro, isso, não tá na cara que eu tô fazendo tudo isso. Só que você esquece que a pessoa que te pediu, ela tá fazendo outras coisas. E às vezes ela não prestou atenção. E é pura e simplesmente você chegar e falar, olha, fulano, eu até poderia fazer pra você, mas infelizmente eu não consigo. Eu tô ocupada aqui fazendo isso, isso e isso. Simples assim. Mas não, a gente pega, junta com o emocional, a dificuldade que a gente tem de pensar, poxa, por que ele não percebeu que eu tô cansada? Por que ele não percebeu que eu queria fazer tal coisa? Pô, ele não se toca, né? E aí você vai se inflamando emocionalmente, você vai dando vazão para as suas emoções, e aí você não consegue refletir em cima do pedido da pessoa. Você simplesmente fica com raiva, você fica irritada, você fica nervosa, e aí aquilo vai gerando. E aí, assim, gente, para um relacionamento dar certo, para um casamento dar certo, você precisa conseguir olhar para os mínimos detalhes, porque são os mínimos detalhes que acontecem no dia a dia, né? No dia a dia que você vai lá, que você tem que fazer as coisas para os seus filhos, que você tem que cuidar da tua rotina, que você tem que se preocupar com a gasolina que tem que pôr no carro, com a comida que tem que ficar pronta, ou com a casa, que quem vai limpar, como é que vai fazer. São as pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, na rotina, que mais influenciam na nossa relação, né? Então, assim, são coisas importantes que a gente precisa pensar e olhar, assim, o quanto a gente dá a importância pro que a gente imagina. Então a gente fica muito no nosso achismo, né? Ao invés da gente entender o contexto. E aí uma outra coisa também muito forte que dói às vezes da gente escutar, que é o quanto a gente fica olhando para o nosso próprio umbigo quando a gente fica fazendo essas más interpretações, né? Então, o quanto a gente fica ali o tempo todo só girando em volta da gente mesmo, pensando que as pessoas têm que olhar pra gente, que as pessoas têm que ter dó da gente, ou têm que pensar que a gente faz tudo que pode, que a gente faz o nosso melhor. Quem tem que saber isso somos nós, né? Nós temos que saber que nós estamos fazendo o nosso melhor
E nós também temos que colocar o limite para o outro de que aquilo não dá pra gente fazer mais, né? Então, esse limite que a gente coloca na comunicação, ela precisa ser um limite dito, né? Então, você pode até falar, Bárbara, eu prefiro só olhar com uma cara, tudo bem, você pode só olhar com uma cara e mostrar pra pessoa que você não gostou, mas contanto que a pessoa saiba que você não gostou daquilo, né? E aí você vai conseguindo chegar num lugar com essa comunicação. Então a gente fala sobre, para quem chegou agora aí, boa tarde para todo mundo. Para quem chegou agora, nós começamos a falar do vilão da interpretação. Então, o quanto a gente interpreta errado as coisas que as pessoas nos falam. E assim, gente, quanto mais envolvido emocionalmente com as pessoas, maior é a chance da gente interpretar errado. Por quê? Porque a gente linka com esse outro vilão, que é o vilão das emoções. É muito mais doído a gente escutar de um amigo, de uma amiga, de uma mãe, do nosso marido, da nossa esposa, alguma coisa sobre nós, do que de um desconhecido, né? Você pode até se doer pelo que o desconhecido está falando, mas rapidamente você fala, meu Deus, quem é essa pessoa? E aí você descarta, você não vai, né? Só quando você realmente tem uma autoestima muito baixa, fica ali muito mal, e aí você acaba tendo mais dificuldade. Mas, no geral, a gente se incomoda muito mais com as pessoas mais próximas. Por isso que é tão difícil a gente conseguir manter um diálogo saudável. Porque a gente tem mais intimidade, a gente acaba sendo mais natural. E esse nosso natural nem sempre é muito agradável, né? Porque a gente acaba sendo um pouco grosseira, a gente acaba sendo um pouco mais ríspido ou mais direto. E às vezes a gente para não prestar atenção se a pessoa está no momento bom, né? Então a gente fala dessa comunicação com esses três vilões, que é claro, gente, eu escolhi esses três vilões como sendo pilares ali que prejudicam uma boa comunicação, mas existem várias ramificações desses três, né? Então, a gente está falando da interpretação, das emoções e da história de vida das pessoas. Mas junto disso, a gente tem, por exemplo, a gente não saber perceber, que eu particularmente entendo isso como uma interpretação, a gente perceber o momento certo de conversar. Nem sempre o momento que a gente quer conversar é o momento certo ou é o momento melhor para se conversar. Aí você fala, Bárbara, mas o momento certo, eu achei que era certo pra mim era certo aquele momento. Como é que eu vou ter certeza que aquele momento é o melhor momento para aquela pessoa? Quando você conhece um pouco mais, quando você observa um pouco mais, você consegue perceber, por exemplo, que aquela pessoa ela é melhor para conversar à noite do que quando ela acorda. Essa é uma observação básica e que no dia a dia, no relacionamento, a gente tem que ter isso. Se a pessoa acorda mal-humorada, que não tem problema nenhum, é o biotipo dela, é o jeito dela acordar, não tem problema algum, ela já fala, gente, eu só funciono a partir das 10. Pra que você vai conversar uma coisa séria com aquela pessoa antes das 10? Não vai, né? Então, pra mim, isso entra na parte da interpretação, né? Então, você encontrar esse momento certo, que aí é que eu tô falando, a gente fala o momento certo, né? É o momento mais apropriado, é o momento que a gente considera que seria um pouco melhor para conversar. Significa que vai dar certo? Às vezes não, dependendo do que você quer conversar, não tem um momento certo. Sempre fica muito difícil de você iniciar um diálogo ali, mas aí você vai eliminando as coisas que podem atrapalhar aquela conversa, né? Outro ponto em relação às emoções, que é muito importante, gente, assim, é importante a gente começar a perceber quais são as emoções que costumam caminhar conosco, né? Então, assim, quais são o que eu tenho mais, né? Eu costumo ser mais nervosa, mais raivosa, ali, a raiva é uma coisa que costuma estar ali constante comigo, o medo, a tristeza, o que mais tá ali comigo, né? Por quê? Porque quando a pessoa ela vai conversar com a gente tende a ter algumas atitudes mais... Então, assim, se eu tenho a raiva, né? Se eu sou uma pessoa que fica com raiva muito rápido,
A pessoa, quando a gente vai conversar com alguém e você sabe que a pessoa tem a raiva como um sentimento, você tem que tomar muito cuidado com como você vai colocar as coisas, né? E você tem que estar preparado para lidar com a raiva daquela pessoa. Aí você fala, Bárbara, mas a raiva não é minha, é problema dela, se ela é raiva... Tá, só que ela tem essa característica, ela pode melhorar, mas vai depender dela melhorar. E para você conseguir manter um diálogo com aquela pessoa, você tem que saber o seguinte, ela tem esse estilo mais raivoso, ela é mais irritada, mas não é com você. É natural da pessoa, é dela. Então você não tem que pegar pra você. O grande problema das emoções é que é como se fosse uma comunicação entre as emoções, né? Uma emoção que se comunica com a outra, e aí você começa a ficar muito incomodado com a raiva do outro, né? E aí você fica triste, você fica, nossa, mas por que ele ficou com tanta raiva de mim? Eu fico com raiva de você. Ela não sabe lidar com aquela conversa. Inclusive, uma coisa uma coisa extremamente interessante que vocês precisam ter clareza. O ser humano, por natureza, né? Aí entra a psicologia comportamental, os comportamentais aqui, né? O TCC que fala muito disso, mas assim, é muito importante porque faz muito sentido isso. Quando a pessoa ela tem raiva, ou raiva, tristeza, qualquer emoção, ela tem aquela emoção, e ela começa, toda discussão, ela entra com aquela emoção. Então ela começou a discutir, ela vai lá e fica lá com raiva. E aí ela percebe que quando você fica com raiva, você recua, né? Ela fica com raiva, você recua. O que acontece? Ela, na cabeça dela, ela ganha a briga, porque ela ficou com raiva e aí você ficou quieto. Então assim, ela tem tanto medo de conversar, que aí ela pega e fica com raiva, mostra essa raiva que ela ficou de você, vai lá e fala, eu já falei, eu não gosto de falar sobre isso, Você, com os seus sentimentos, com as suas emoções, você recua, e aí vocês não conversam. E aí, não sai do lugar. Então, quando você consegue se blindar e entender que a pessoa não vai conseguir o que ela quer com aquela raiva, vocês conseguem conversar. Você pode tentar isso você pode tentar isso 2, você pode tentar isso 3. Às vezes demora, mas você consegue conversar. Porque você vai chegar, você vai olhar, você vai esperar a pessoa passar a raiva. Assim, olha, quando você terminar de ficar com raiva, a gente conversa. Eu não vou sair daqui enquanto a gente não terminar de conversar. Só que isso você tem que estar muito apropriado dentro de você, sem nenhum sentimento de medo, aquela coisa toda, porque já é um comportamento instalado na pessoa. Ela sempre vai fazer aquilo. É mais ou menos, gente, eu falo a gente como se eu fizesse, tá? A gente chora, por exemplo, quando a gente quer comover o marido de alguma coisa. Aí você vai lá e... mas eu queria tanto. E aí você sabe que a pessoa vai ficar comovida, fala assim, caramba, ela tá chorando, aquilo é uma coisa muito importante pra ela, né? Então, assim, é uma coisa que você... É a mesma coisa. Então, tem pessoas que manipulam a gente com choro, tem pessoas, né, que, tá triste, tem pessoas que manipulam com a raiva, tem pessoas que manipulam com o medo, né? Eu tenho muito medo de conversar sobre isso, e aí a pessoa, beijo, querida, a gente fica fazendo um movimento de ser dominado pelas nossas emoções. Então aí é onde entra a importância de você racionalizar o negócio, olhar, sair de cena. Então é como se você saísse, ele pega você ali, o bonequinho, olha, tira e olha todo o contexto ali e fala, peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, né? E aí você vai construindo o teu raciocínio em cima da situação e fala, bom, tô preparada? Agora dá pra eu conversar sobre isso? Vamos lá, eu vou conversar. Como eu falei, você pode tentar 1, 2, quantas você quiser. 1 hora você consegue. Quando você perceber que aquelas emoções que a pessoa tá ali super, né, colocando ali em pauta, não vão te incomodar mais. Porque elas não vão vencer o que você quer resolver na relação. Elas não vão vencer o que você quer falar e deixar claro o que você tá pensando. Então, assim, as emoções, elas são coisas, assim, elas são um ponto, assim, chave ali, um dos pilares importantíssimos para que a gente consiga ter uma boa comunicação no relacionamento, né?
E aí entra o terceiro vilão, que é a história de vida, né? Quando a gente fala da história de vida, a gente está falando do nosso fardo, da nossa carga, da nossa história. Nem sempre é um fardo, mas é uma história que está ali atrás, uma coisa que a gente carrega, é a nossa história que a gente carrega. Então, a gente tem que levar em consideração a história que a gente carrega, por quê? Uma pessoa, que vou dar um exemplo, uma pessoa que tem um problema sério já foi traída, por exemplo, em algum momento da vida. Essa pessoa ela vai ter muito mais dificuldade de conversar do que uma pessoa que não foi traída e que não tem histórico nenhum de paz, de nada, de traição. Ela vai ter muito mais dificuldade de conversar sobre o tema da traição e vai recuar muitas vezes para nem conversar sobre isso do que uma pessoa que nunca teve. Você tem história com alcoolista, você tem pai que é alcoolista, por exemplo. Teu marido começa a beber, aquilo já vai ficando mais difícil para você, porque você tem uma história de vida que envolve. E aí que entra o pulo do gato, assim, aquela coisa que você fala, caramba, isso é o que é importante, porque a história todos nós temos, né? E essa história, ela vai influenciar na vida de todos nós. Quando a gente junta a história de duas pessoas, pensa, é a tua história com a história do outro, cada um que às vezes a gente sabe de tudo da história do outro, mas às vezes não. E aí você tem que lidar com uma suposição, que às vezes você não sabe exatamente o que a pessoa viveu. E você sabe que tem alguns assuntos que incomodam, mas você não sabe exatamente quais são esses assuntos. Você sabe que tem alguns assuntos que incomodam, mas você não sabe exatamente o que aconteceu para esses assuntos incomodarem tanto, né? Então, quando eu falo do pulo do gato, assim, é você conseguir entender que você tem uma história, que a pessoa tem uma história que influencia na nossa psique, que influencia no que a gente é hoje, mas que para aquela conversa a gente tem que lidar com a realidade. Por que eu tô falando isso? A gente deu o exemplo do pai que é um alcoolista ou de uma mãe que é uma mãe não, ou de uma traição, né? Quando você tem um pai alcoolista e você tem um marido que começa a beber, se você ficar carregando, se você fizer o teu marido carregar a história de alcoolismo que tem a tua família, além de você estar sendo injusta, né? Você está fazendo ele carregar o teu medo e você não vai conseguir enxergar o que você realmente está vivendo. A gente está falando disso, a gente pode falar disso de bebida, a gente pode falar disso da traição, a gente pode falar disso com dinheiro. Então, às vezes, a dificuldade que a gente tem com dinheiro e a gente fica ali, passou por situações de perda de dinheiro ao longo da vida, e aí você fica ali cobrando o teu parceiro, ou se cobrando com a questão da parte financeira, e aquilo gera uma dificuldade tremenda de se comunicar, e o casal fica ali patinando na comunicação em relação ao dinheiro, não sai daquilo, fica sempre ali, e um fica culpando o outro, né, de que não sai daquilo, a gente só fica com dívida, a gente não consegue, nunca tá bem, não sei o que lá, e sempre um culpando o outro porque você gasta mais, porque também você usa o cartão de crédito o tempo todo, você não percebe, e aí não para olhar a raiz do problema, que é a história que você traz na tua vida, né, da que você vem carregando. Então, quando você consegue se diferenciar e entender que essa história, ela fez parte da tua vida, mas quem decide se essa história ela vai permanecer na tua vida é você, aí você começa a olhar de uma forma diferente. Sim, Cristina, essas são as crenças limitantes. E aí você começa a tirar essas limitações que vão te impedindo de ter uma comunicação tranquila sobre aquele assunto, né? Inclusive, uma forma de vocês conseguirem falar, assim, conseguir melhorar essa questão da crença, é vocês, assim, conversarem sobre isso. É você chegar pro teu parceiro e falar assim, olha, eu não sei o porquê, que às vezes a gente não sabe, mas me incomoda demais esse assunto. Esse assunto me faz mal, me dá até falta de ar, eu não sei o que acontece comigo. E aí devagarzinho vocês vão conversando, e aí você chega numa conclusão, né? Você consegue chegar numa resolução ali de que
Ah, eu acho, será que não foi por causa disso? Né? Isso você consegue fazer quando você tira as suas emoções, né? No sentido de você tirar a crítica, a reclamação, a falar também, você só gasta seu dinheiro, você só faz isso, ou você, né, fica bebendo, como que você quer, e aí você vai só culpando o outro pelo que ele tá tendo de atitude e não para observar quais são as coisas que influenciam para que a pessoa tenha aquela atitude, né? Então, esses três fantasmas, não são fantasmas, eu tô perdi aqui. Esses três vilões, né, que a gente tá falando, eles são vilões que eles atrapalham. Então, para quem chegou agora, a gente tá falando sobre a interpretação, a gente tá falando sobre as emoções e a gente tá falando sobre a nossa história de vida. São três coisas que interferem muito na nossa comunicação com o nosso parceiro. Quando a gente tá ali tentando chegar em algum lugar, né? E a gente só fica se criticando e reclamando e esquece que a gente tem que lidar com uma interpretação o que tá querendo dizer, o que ele tá querendo dizer com aquilo que ele tá falando, né? E quando a gente fala o que ele tá querendo dizer, gente, é até o que ele tá querendo, o que ele tá querendo demonstrar com alguma atitude, porque é interessante como as pessoas elas demonstram o amor, elas demonstram o cuidado de formas muito peculiares, né? Muito diferentes. E às vezes a pessoa ela demonstra esse carinho e esse amor brigando com você, falando não é pra você fazer isso, né? Não é pra você fazer tal coisa. E aí você fala, nossa, mas por que tanta grosseria? E na verdade a pessoa ela tá preocupada com você. É que ela não sabe manifestar essa preocupação de outra forma, né? E aí é onde vale você perguntar, você briga o tempo todo comigo, mas você tá querendo o que com isso? Né? Isso é uma demonstração de cuidado, de atenção? Não, tô com raiva mesmo. E às vezes a pessoa ela não quer dar o braço a torcer, mas é uma forma de cuidado, né, gente? Mas assim, você vai observando como você funciona. Fala pra mim, gente, assim, quem tá acompanhando, tá fazendo sentido pra vocês? Vocês lembram de algum exemplo? Vocês querem coloquem aí algum exemplo que vocês lembram, assim, que acontece no dia a dia de vocês. Tem algum tipo de atitude que é diferente de tudo isso que eu tô falando, que não envolve esses três vilões, mas que vocês percebem que influenciam bastante na comunicação de vocês? Sim, sem dúvida, que você tem que ter a sabedoria de interpretar, né, e de entender. E essa interpretação, gente, é bem mesmo uma sabedoria, porque assim, não é achismo, né? O problema é que as pessoas pegam e falam assim, eu sei muito bem o que ele tá querendo dizer com isso. E aí, não sabe, às vezes não sabe, porque na verdade a pessoa tava tendo uma atitude de cuidado, às vezes, né? Mas são tantos anos fazendo a mesma coisa que você se perde no meio do caminho, você não sabe aonde tá, né? E a Rosângela tá falando da falta da escuta do outro, né? E isso é muito difícil, Rosângela, por quê? A falta da escuta, ela vem de muito tempo, né? No relacionamento, porque em algum momento você já perdeu ali às vezes a gente ia falar credibilidade, acaba sendo um pouco de credibilidade, porque assim, a pessoa ela não quer mais escutar você, né? A pessoa tipo assim, tá bom, vai falar, já sabe o que vai falar. Então o que a gente faz quando a gente para de falar, né? Uma dica boa, né? Eu não gosto de dar umas dicas muito diretas, porque eu sou super prática, né, gente? Mas assim, essa coisa, porque cada história é uma história, mas assim, vocês já perceberam quando a gente fala demais, a gente fala, conversa, e a gente tenta que o outro escuta, a gente não escuta, quando a gente para de falar? Parar de falar é parar de falar por bastante tempo, para de falar. A pessoa pega e olha pra... Não é brigar, viu, gente? Não é brigar, não é tratar mal, não é ficar respondendo com grosseria, não. É simplesmente não falar mais. A pessoa pega e fala, opa, tem alguma coisa errada. Ela sempre fala muito o que tá acontecendo, que ela não tá falando nada. A forma que a gente fala não acessa mais a pessoa. Não significa que a pessoa não é surda, né? Ela escuta. Só que ela precisa entender que não tá bom pra você. Às vezes o jeito que você fala, a forma que você fala já bateu tanto do mesmo jeito que a pessoa não já sabe o que você vai falar e não quer saber mais, né?
Exatamente, Michelle, é muito comum você ficar no achismo, né? Assim, a gente fica mesmo, porque a gente já acha que já sabe de tudo, né? E isso a gente também traz muito da nossa história familiar, né? Então, só para finalizar a questão que a Rosângela colocou, observa se a tua fala não é sempre a mesma e se você não consegue falar de uma forma diferente, né? E entender esse raciocínio, porque você vai perceber que a tua fala, ela acaba sendo a mesma e aí a pessoa ela realmente não vai mais dar atenção, né? E esse achismo ele acaba prejudicando demais porque a gente vive sempre achando. E muitas vezes você vai falar com a pessoa, você fala com a pessoa e a pessoa chega e fala: nossa, mas eu nunca fiz isso pensando nisso. A minha intenção era outra, não era essa, né? A Virginia tá falando que tem sido a minha tática. Eu imagino que é ficar quieta, né, Virginia? Então, assim, e assim, gente, o ficar quieta é uma estratégia, tá? Que não é pra vida toda, tá? A ideia é que a pessoa perceba que você tá quieta. Agora tem uma questão, você tem que ficar quieta, só que você tem que criar uma estratégia de como que você vai, o que você vai falar quando a pessoa quiser que você fale, né? Porque se quando você voltar a falar tudo do mesmo jeito, não vai adiantar, né? Perfeito, tudo é sobre nós mesmos, né? Quando mudamos a atitude, a reação do outro também muda. Sem dúvida, Bruno, muda. É claro que não depende só da gente, né? A pessoa ela tem que estar disposta a mudar. E essa mudança ela tem que ser muito interior, né? Se a gente muda no achismo, se a gente muda jogar roleta, né? A roleta russa, você joga lá, não, aonde cair eu vou fazer do jeito que tá falando. Não adianta. Por isso que eu quis trazer para vocês de uma forma onde vocês conseguissem entender e raciocinar que esse é um processo muito difícil da gente raciocinar. Eu poderia chegar aqui e ficar falando para vocês um monte de estratégias de como que você faz para você ser ter uma comunicação assertiva, né? Você faz essa tentativa dessa comunicação assertiva, melhora um pouco, depois volta ao normal. Por quê? Porque a gente não consegue sustentar, porque a gente não entende o porquê. E aí a gente falou desses três vilões, né? Então, que é a interpretação, as emoções e a nossa história de vida. E todas elas, gente, se pegam em um ponto que aí é onde entra a minha pergunta dessa live, né? Quando eu falo o que não pode faltar na tua comunicação, na tua vida, para você ter uma comunicação saudável, para você ter uma comunicação boa, é a consciência disso, tudo que a gente conversou. É você ter consciência de tudo isso, né? E aí você começa a conseguir mudar alguma coisa. Você consegue efetivamente, conseguia mudar, né? Conseguia ter um resultado diferente porque começa a fazer sentido para você. Você começa a se blindar das emoções, você começa a perceber que aquelas emoções a pessoa não fez para você, né? É a mesma coisa, você pega para conversar com a pessoa no momento que ela não tá bem para conversar. Aí ela te trata mal. E aí você vai lá emocionalmente, pega aquilo para você, fala que a pessoa não te ama mais e né? Ai, Virgínia, jura? Ela falou que estavam vendo juntos e a gente já correu. Gente, meu sonho de consumo é conseguir trazer os homens para fazerem parte disso. Porque é o casal que consegue olhar para tudo isso junto, tem um fortalecimento incrível, né? Incrível. Então, assim, é muito, muito legal. Mas é muito difícil. Hoje em dia é um pouco mais aberto isso, né? Mas é bem, bem difícil que a gente consiga que os homens se apropriem desse conhecimento. Se eles soubessem que ia fazer tão bem para eles como faz pra gente, com certeza eles estariam aqui. Os que fazem gostam bastante, né? Os que participam e fazem às vezes uma terapia de casal e gostam bastante. É bem, bem gostoso mesmo. Mas é isso, é você estar nessa constante consciência, né? Que assim não dá pra ter o tempo inteiro consciência, mas você vai buscando o tempo todo, né? Que bom, Michelle. O difícil vai ser depois das 7, com as crianças fica um pouco mais difícil, né? Eu sou muito prática e direta nas palavras e isso muitas vezes atrapalha na comunicação, né? A Alessandra falou, sim, Alessandra, muitas vezes atrapalha
Mas você pode começar, quando você tem consciência disso, você pode começar a observar como as pessoas reagem a isso, as pessoas às vezes mais próximas e que às vezes se incomodam com isso, e você chegar e falar, olha, deixa eu te explicar melhor o que eu quis dizer, né? E devagarzinho, você vai conseguindo ser um pouco mais, talvez um pouco mais delicada, se for a tua vontade fazer isso, né? Porque às vezes eu também tenho uma característica mais prática, mas assim, existe um cuidado que a gente tem que ter, porque realmente às vezes a gente quer uma coisa, a gente perde porque a gente foi direto demais, né? Então, e a pessoa às vezes e aí se você souber ter essa articulação para conseguir dar espaço, né? Porque o problema dessa praticidade, dessa coisa direta, aí eu vou te falar uma das coisas que acontece, não é sempre, mas uma das coisas que acontece, as pessoas elas acham que a gente tá querendo mandar, né? E aí é onde você aí fica aquela briga aquele cabo de guerra, né? Quem manda mais? E aí é onde entra muitas vezes o problema, quando a pessoa tem essa questão com o mandar, com querer estar ali na liderança, ali no poder, e aí você, né, tem às vezes acontece essa rivalidade também, né? Na verdade, a mais difícil é a prática, porque tem muitas situações que já estão saturadas e a hora de trabalhar o impulso e o ímpeto, sem dúvida nenhuma. Aí é onde entra assim, vale a pena? Eu quero melhorar? E uma coisa que é importante vocês sempre entenderem, gente, sempre vale a pena. Se não vale a pena pro relacionamento que vocês estão, vale a pena pra tua evolução. Vale a pena pro teu crescimento pessoal. Então sempre vale a pena. Porque se não for com a pessoa que você tá, vai ser com outra. Se não for com... A gente tá falando disso, gente, a gente sempre acaba focando mais no casal, né? Mas assim, em qualquer relacionamento. Você quer ser mais delicado com o filho? Você quer falar de tal jeito? Você vai trabalhar isso dentro de você, né? E isso é uma coisa que é importante. A tua evolução vai trazer um resultado para a pessoa que é mais importante, que é você mesma, né? E essa coisa de ser ruim da relação sou eu. Olha, hoje eu tô cheia de gente, sabe? Esse relacionamento onde você que é ruim, né? Não existe isso, né, Michelle? É muito engraçado. A gente fica nessa coisa, você que é ruim, mas assim, sempre tem, né? Sempre é uma mistura, sempre tem um momento em que cada um tem o teu lado ali de ser um pouco mais cruel, ou de ter um pouco mais de rispidez ali na fala, alguma coisa de não conseguir, né? Sem dúvida, todas essas três que eu falei, né, da interpretação, as emoções, a história de vida. E, gente, a história de vida tem uma outra coisa que é importante, que eu queria muito falar pra vocês, que, assim, realmente isso é muito importante, que é a história que a gente traz de referência dos nossos pais, né? Então, assim, a nossa comunicação, ela tá diretamente ligada, a nossa comunicação com o nosso parceiro, né, com a nossa parceira, ela tá diretamente ligada a como a gente enxerga, como a gente trouxe de referência a comunicação dos nossos pais, né? E aí que mora o perigo, né? Que vem a dificuldade da gente conseguir mudar, porque a gente tem isso de referência, que aí entra nessa história de vida, né? Na nossa história de vida, e aí é onde você pensa, caramba, como que eu faço pra deixar que essa referência que eu tenho, que é tão importante, né, não faça mais, assim, não é isso mais que eu quero pra minha vida, né? E aí quando você fala não faz mais sentido, não é que você não ama mais os seus pais, não é que você não admira mais os seus pais, mas você não quer aquilo mais pra você. Você quer uma outra vida. E aí o que é difícil? É você se estruturar numa outra referência. E aí você pode criar a tua referência. Você pode fazer do jeito que você quer, assim, qual que é o jeito que você quer construir o teu relacionamento. E aí você vai construindo isso. É claro que é muito mais fácil, né? A gente conseguir fazer isso quando o nosso parceiro tá junto, né? Quando ele tá querendo fazer parte, quando ele tá querendo, quando ele quer melhorar também, quando ele olha a história de vida dele e ele fala, olha, eu também não quero isso pra minha vida. Como que a gente quer? Como que a gente vai construir a nossa história de vida?
como que a gente vai daqui pra frente se comunicar, né? Fernanda, a culpa dos pais, eu vou avisar eles, sobrou. E aí, mas, gente, não tem jeito, né? Você vai, é cíclico, né? Se a gente não consegue olhar para nossa história e entender o quanto ela influencia no que nós somos hoje, a gente está perdendo uma riqueza muito grande de entendimento de como a gente funciona, né? Por que a gente funciona desse jeito? Então, e aí uma coisa importante, a gente não pode pensar, eu tenho que fazer isso porque eu não quero perder o meu casamento. Não, eu tenho que fazer isso porque eu quero um casamento saudável. Porque eu quero ter um relacionamento bom. Não porque eu não quero acabar com o meu relacionamento. E aí é onde você encara o que você tem que encarar, que vamos estudar sobre essa bendita dessa comunicação, vamos entender como é que funciona, o que eu tenho que fazer para melhorar isso, né? Eu também acho, Ariane, os pais tinham que pagar terapia, né? E aí você faz esse movimento de se esforçar para fazer diferente. E como eu falei, você não precisa fazer pro relacionamento, porque eu tô exausto, eu já fiz de tudo que eu tinha que fazer, não adianta nada. Não, você faz pra você. Você faz pensando em você, porque é o melhor pro teu relacionamento, pra tudo. E aí você melhora isso nas outras pessoas, né? Então, isso é super importante. A Ceci tá falando uma coisa, é verdade. Que o diálogo ele é fundamental e que ela tem uma relação saudável, né, com o Vanderlei, porque ele adora dialogar, né? Então, assim, isso é uma coisa que realmente é importante. E mesmo quando a pessoa gosta de dialogar, Ceci, uma coisa que é importante a gente saber também é que uma comunicação saudável e assertiva, ela é bem diferente de ficar falando o tempo todo, né? Porque tem muitas pessoas que têm esse hábito de ficar... Não, a gente super se comunica, a gente é ótimo, nossa, a gente fala tudo. Mas na hora de falar uma coisa séria, o negócio não dá certo, né? Então, assim, falar o tempo todo e ficar ali, né, não significa que você tem uma relação, de uma comunicação saudável. A Ceci eu conheço, eu sei que que eles realmente têm, né? Você vê que tem uma experiência de vida, sabe como fazer, tá ali, né? Já passou por muita coisa. Aí você vai ajustando de histórias, de vidas, de coisas que vocês foram vivendo, e aí vocês vão melhorando e vão trazendo as histórias e as experiências que você tem na tua vida para tentar melhorar, né? Então isso é uma coisa que é super importante, né? E sim, Ariane, quando a gente sabe a hora de falar, né? A gente conversou sobre isso, que é super importante, né? E esse diálogo, vocês percebam assim, o diálogo ele é assertivo quando as duas partes elas querem fazer isso também, né? Porque só você chegar e falar, olha, eu vim aqui e eu quero falar uma coisa, eu penso isso. E a pessoa pega e fala, tá bom. E aí acaba o assunto e a pessoa não faz nada com aquilo que você falou. E é só tipo, essa falação. E aí simplesmente passa, né? E aí não adianta absolutamente nada, né? Então, não é isso. É ter essa comunicação onde você tem um resultado, onde você consegue chegar lá em algum lugar. Então, gente, só pra gente poder finalizar, né? A gente tem esses 3 vilões que a gente falou, que é a interpretação, que são as emoções e a nossa história de vida, tá? E essas 3, elas estando consciente, então a gente pensa o quê? Um relacionamento, para ele ter uma comunicação saudável, você precisa ter uma comunicação consciente. Você precisa saber o que você está falando e por que você está falando, qual a intenção que você tem naquilo, e ter consciência desses 3 vilões, além de outras coisas, né, gente? A empatia, se colocar no lugar da pessoa, você saber a hora certa de falar, você saber que às vezes o que te incomoda muito não incomoda tanto o outro, e aí entra também nessa questão da comunicação, que é você conseguir gerar essa comunicação assertiva, né? Tá? Então, assim, tem milhões de coisas, né, junto com essa comunicação. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês aí a refletir, que vocês fiquem aí pensando, refletindo, sonhando, imaginando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí, deixem nos comentários, né, o que vocês acharam da live.
Compartilha aí, ela vai ficar salva, compartilha com quem vocês acham que vale a pena, revejam, se tiver dúvida, quiser mandar no direct também, manda lá, e a gente se vê na próxima. Provavelmente semana que vem a gente tem aí outro tema pra gente conversar, tá bom? Beijão pra todo mundo aí, obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.